hidráulica e doutorei na área das águas da hidrologia subterrânea. E como sabe, para nós aproveitarmos as águas subterrâneas, temos que fazer furos de prospecção e depois furos de exploração. Os furos, no que dizem respeito ao petróleo e ao gás natural, são furos semelhantes, podem ser, normalmente são mais fundos, mais profundos. E essa natureza, esse tipo de furos que se fazem, não põem em causa a sismicidade, não vão nem acelerar, nem abrandar, nem vão ter interferência nenhuma nos vulcões. Os vulcões estão a profundidades muitíssimas, quer dizer, nascem, por assim dizer, ou nascem entre aspas, a profundidades muitíssimo superiores do que aquelas em que nós, quando fizermos um furo de prospecção, que poderá ter 20, 30, 40, 50 centímetros de prospecção, não é para exploração. De diâmetro não tem nenhum problema dessa natureza, portanto, desse ponto de vista, pode ficar já descansado. Bom, mas pediram-me para falar sobre a eletricidade renovável em Portugal, o que se passa, o presente e o futuro. Em primeiro lugar, a audiência não me deve conhecer e quero-vos falar de quem somos, quem eu represento. Eu sou presidente da APREN. A APREN é uma associação criada faz este ano 28 anos, que foi criada quando foi decidido pelo governo de então abrir a produção de eletricidade a privados. Como sabem, havia um conjunto, na nossa história da eletricidade em Portugal, havia um conjunto muito grande de empresas no passado. Quando se deu o 25 de Abril, essas empresas foram todas nacionalizadas e foi criada uma empresa em 1965 que deu com o nome de EDP. Era uma empresa do Estado e funcionava. Quando, na década de 80, foi preciso fazer, e é uma coisa que é verdade, isso até é história, os Estados, os sucessivos governos de então, usaram a EDP como uma fonte brutal de financiamento. Quer dizer que ia buscar à EDP o dinheiro para financiar o orçamento geral do Estado. E coisas atrás de coisas, foi sempre um hábito, e essas coisas, portanto, às vezes, ainda hoje em dia estamos a pagar por facto de ter usado usado a expressão cash cow para desnatar e transferir do setor elétrico aquilo que nós pagávamos na conta da eletricidade para o orçamento geral do Estado. Sempre foi uma forma que os sucessivos governos foram usando para cobrar impostos através da dita conta da luz. Quando foram precisos fazer investimentos e a EDP não estava capitalizada, porque a força de se retirar esse dinheiro, teve que se ir buscar financiamento exterior ao Estado. E nessa altura surgiram dois operadores para grandes centrais térmicas, uma a carvão em Abrantes, a central do Pego, e outra a gás, a Tapada do Outeiro. E também foi empurrado o governo de então a que se começassem a olhar de outra forma para as renováveis. E abriu-se o capital, ou abriu-se o capital, não, abriu-se a possibilidade de capital privado instalar centrais renováveis, pequenas centrais hídricas, até 10 megawatts. Era uma atividade, portanto, como a EDP era nacional, tudo o que se havia de licenciamentos a nível da eletricidade, nessa altura, era a EDP, que era Estado, que pedia ao Estado para licenciar. E, portanto, havia ali uma promiscuidade que nós, sendo exteriores ao Estado, sentimos desde o princípio que ia ser muito difícil. E então criámos a associação, partimos do zero, fomos crescendo, julgo que hoje em dia, hoje em dia representamos 93% da potência renovável instalada em Portugal continental e regiões autónomas, com aquela distribuição pelas diferentes tecnologias,
E como hoje em dia mais de 50% da eletricidade consumida no país é de origem renovável, se fizermos o produto das contas, em cada hora que nós consumimos a eletricidade em Portugal, metade dessa eletricidade vem de associados da APREM. Portanto, é uma questão que é importante. Nós ganhamos uma função com esta dimensão, esta representatividade, passámos a ter obrigações de outra natureza, nomeadamente para com a sociedade, e aqui é só aproveitar uma questão de fazer publicidade, mas não é para a APREM, é para quem esteja a trabalhar. Nós começámos o ano passado, com o apoio da EDP, fizemos um concurso de teses de mestrado, e este ano vai ser de mestrado e de doutoramento, que sejam no setor da eletricidade renovável. Portanto, se vocês conhecem alguém que tenha feito teses, pode ir ao nosso site e consultar o regulamento e apresentar a sua candidatura. Passado isto, vamos ao tema que nos traz aqui hoje. A eletricidade no mundo. A eletricidade é considerada como a energia nova. O que é a energia nova? E muitas vezes também é considerada como energia limpa. Porque nós temos as mãos limpas, carregamos no botão e ela aparece e não temos que fazer mais nada. E só vociferamos quando ela não aparece. Mas como eu tive um professor, e eu vou dizê-lo em inglês, uma frase que é verdade, e às vezes nós esquecemos. There is no such a thing as clean energy. In order to have clean energy at our homes, someone has dirty hands on the way. Portanto, temos que ter consciência que... E eu dou talvez um exemplo. Eu, se for ao supermercado e comprar aquelas refeições pré-cozinhadas e congeladas do bacalhau à Gomes de Sá, que vem numa caixinha de cartão, eu tiro, lá estamos a desperdiçar embalagens, tiro a caixinha de cartão, tiro o plástico, vai diretamente ao micro-ondas, depois agarro, como, tenho uns talherzitos como aquilo, vai depois para o lixo, tudo mais, só tenho que lavar. Eu não sujei as mãos, pois não. Mas alguém para ter lá ali o bacalhau e as batatas e a cebola e não sei o quê, alguém teve que as sujar. E nós é preciso que tenhamos consciência que isto é assim mesmo. E, hoje em dia, no mundo, apenas quase 23% da eletricidade no mundo é que é de origem renovável. E a outra é fóssil e nuclear. E há uma coisa que, estas contagens que aqui estão, e estas estatísticas que aqui estão, são umas estatísticas que distorcem a realidade. E porquê é que distorcem a realidade? Isto é em termos, aquelas porcentagens está em termos de energia primária. E a energia primária é aquela que nós tiramos da natureza. E aqui o que nos interessa é a energia útil. E estes processos de conversão de energia primária à útil não são 100% eficientes. Não há nada que seja 100% eficiente desse ponto de vista. E para que tenham, para fundamentar esta minha afirmação, vou-vos dar 3 exemplos. No carvão, eu preciso de 3 unidades de energia de carvão para produzir uma de eletricidade. Aí onde é que estão as outras duas? É calor para a atmosfera, é o CO2 para a atmosfera. Não podemos ser mais eficientes. Não, é a física. É que as leis da física não mudam assim. São precisos 2 unidades de gás, de energia, de gás natural, para fazer uma de eletricidade. Dar-vos outro exemplo, não era este que veio, não quero falar aqui da eletricidade, é no caso dos transportes, do automóvel. Vocês sabem qual é a eficiência? Nós, quando vamos à bomba da gasolina, ou do gasóleo, não é? Metemos o combustível no depósito dos nossos automóveis,
o que é que lá estamos a meter? Estamos a meter energia. Uma energia de uma forma muito prática, podemos lá meter, vamos uma grande quantidade de energia e depois para que é que gastamos essa energia? Essa energia para nos deslocar. E vocês sabem quantidade, porcentagem dessa energia é que se converte de facto em movimento? Somos muito eficientes a guiar 15%. E onde é que estão os outros 85%? Eu digo-vos onde é que estão. Se vocês pararem o carro e abrirem o carro onde está o motor, está quentinho, não está? Está aí. E se forem às rodas e se forem ver o calor que lá sai dos discos dos travões, pois está aí. Se nós, em vez de usarmos um veículo a petróleo, usássemos um veículo elétrico, a quantidade, o aproveitamento, a eficiência subia para a casa dos 60%, 70%. E o que é que se passa com a renovável? Com as renováveis, do ponto de vista de eficiência, deixem-me dizer, a quantidade de energia que o Sol envia para a Terra numa hora é superior à quantidade de energia que o mundo gasta num ano. Quer dizer que o problema da eficiência não se põe. Nós nunca seremos capazes de gastar toda essa energia. Portanto, numa questão das renováveis, seja ela qual for, o problema, estou aqui a falar delas como um todo, e a eletricidade é só uma fração do que consumimos da energia. A limitação não é o recurso, mas é o consumo. E, portanto, as questões da eficiência das diferentes tecnologias põem-se por uma questão de custo, porque nós não podemos esquecer que todas estas coisas têm um custo. Aqui estão, por exemplo, tecnologia, o que é que se passa a nível do mundo, da Europa, dos países chamados BRICS, e que podem ver que quem tem a fatia do leão é a hidroeletricidade. Depois, o vento aparece com um peso já interessante, mas não deixa de ser um terço da hidroeletricidade e com um peso de cerca de metade do eólica, o solar, fotovoltaico. Se nós analisarmos a evolução dos últimos 10 anos da potência solar, potência eólica instalada no mundo, tem este aspecto. Quer dizer que, nestes 10 anos, a potência instalada a nível das eólicas aumentou 8 vezes do que foi entre 2004 e 2014. Estes números que eu estou a dar é tudo uma organização sediada em Paris, que é a REN 21, no relatório de 2015. Está ali no base. Se nós analisarmos o que se passou, ou que está a passar da natureza da potência solar fotovoltaica, a evolução é esta. Nos mesmos 10 anos, a potência instalada aumentou 48 vezes. Eu não sei se... Eu não sei, não sou capaz de estar parado. Eu não sei... queria dizer uma coisa, eu não sei se... Eu vejo pessoas a tirarem fotografias aos slides que estou a apresentar. Eu deixo a apresentação à hidroantina e, portanto, vocês depois não façam segredo nenhum disso, portanto, podem poupar algum tempo disso e ficam com melhor definição e ficam com a questão que eu faço. É um bocado pesada a apresentação, eu faço chegar uma versão PDF e, portanto, a organização que pode disponibilizar a todos os presentes, não é?
Portanto, e porquê é que isto se passou? Isto passou-se fundamentalmente porque o grau de maturação das duas tecnologias é diferente. Nós tínhamos, reparem que em 2004 tínhamos 48 na eólica e tínhamos 3,7 na solar. Porquê? Traziam graus de maturação da tecnologia diferente e custos diferentes. Isto é que está a levar ao boom. Na questão e a solar vai ser uma coisa que se vai perder, mas eu vou falar disso mais à frente. A potência instalada. Eu espero que não haja daltónicos na sala. É que eu gosto muito de usar as cores, mas depois às vezes aparece. E as pessoas esquecem-se disso e eu tenho que fazer. Aquilo é a potência que está, aquela linha de cima é a potência que está e que foi instalada na União Europeia dos 28 nos últimos anos, de 2000 a 2013. E a distribuição a cores, a distribuição do que é renovável. Portanto, a hídrica com bombagem, a solar, a eólica, a geotermia, a biomassa. E o que está em cima, para atingir a linha a cinzento, é a que não é renovável. Temos ali, fundamentalmente, centrais a gás e a carvão. Não temos nuclear na União Europeia de 2000 a esta parte. Felizmente não foram instaladas mais nenhuma central nuclear. No ponto de vista de produção de eletricidade, a produção de eletricidade é a linha a preta em cima e a produção de eletricidade renovável abaixo. Como podem ver, comparando as duas figuras, a diferença entre a linha de cima e a das cores é diferente de um lado para o outro. Isto porquê? Porque as centrais usando fontes renováveis só funcionam quando há o recurso. Eu não posso produzir eletricidade na solar fotovoltaica à noite. Eu não posso produzir eletricidade numa eólica quando não há vento. Não posso produzir eletricidade numa hídrica quando não há escoamento ou quando não chove. Portanto, o grau de eficiência desse ponto de vista é menor. Quando eu tenho uma central térmica, o único problema que eu tenho se tenho uma exploração da central térmica é se ela avaria, mas as outras todas também avariam. Porque o combustível está armazenado, é abrir ou fechar a torneira. E, portanto, aparece esta disparidade, pelo que, quando nós quisermos fornecer a mesma quantidade de eletricidade com fontes renováveis, vamos ter que ter mais potência instalada e mais capacidade de armazenar para conjugar a potência com a produção com a procura. Mas vamos ver. Mas eu queria mostrar aqui um slide. Isto é a radiação solar na Europa. E podem ver, por exemplo, ali na Alemanha, está ali nos tons dos verdinhos, não é? Parece ali na casa dos 1000, mais coisa, menos coisa. Vamos olhar aqui para o nosso Portugal, em especial aqui para a Zona Sul, andamos na casa acima dos 2000. Portanto, e podemos detalhar um bocadinho mais do que se passa em Portugal. Mas deixem-me mostrar-vos como é que é a distribuição a nível europeu da potência que está instalada. Olha, vem ali. A Alemanha tem 39,7 GB, 39.700 megawatts instalados. E Portugal, 0,4. 6 vezes menos. Eu volto atrás para que vocês vejam bem. Nós temos o dobro do Sol e temos 1% da potência. E porquê? É uma razão muito simples.
Os alemães são ricos, têm que aproveitar tudo o que têm. Nós, como somos pobres, podemos desperdiçar o que temos. Somos assim, os mãos largas. Há outra coisa que eu costumo dizer. Nós temos, para ver como nós, se nós falarmos no mar, uma coisa importante para Portugal, o mar, se nós formos falar ao cidadão, que é o mar, eles dizem, para mim o mar é a praia. Vou lá à praia, e não há Algarve, vou para a areia, da Torica e tal. O resto, a zona exclusiva, isso coisa de política, a zona económica exclusiva. Eu dei uma vez ao trabalho de medir a costa com praia em Portugal e regiões autónomas e a área da zona económica exclusiva antes da ampliação. E cheguei à seguinte conclusão. E mais uma vez, para nós o importante no mar é a praia. Se medir pelos portugueses todos, cada um tem direito a 3 centímetros. Se medir a zona económica exclusiva, cada um tem direito a uma área 17 vezes a área que vai na Avenida da Liberdade, em Lisboa, do Marquês de Pombal aos restauradores. É pouca coisa. Os 3 centímetros é mais importante. E é isso que a gente se preocupa. E a mesma coisa estamos a fazer no aproveitamento das nossas. Mas, felizmente, está-se a alterar. Tem-se instalado em Portugal acumulada. Tem este aspecto. Reparem que o cinzento é a térmica fóssil, e a térmica fóssil aparece o carvão, o gás natural e a cogeração. A cogeração pode ser via diesel ou via gás natural. A azul, a hídrica, grande e pequena, a biomassa a laranja, a eólica a verde, a geotermia a vermelho, quase com se vê, e a fotovoltaica que aparece ali muito timidamente. Vocês reparem que a partir de 2011 houve um abaixamento na parte da fóssil. E isso reflete-se pela saída de 2 centrais a fuel. Não estavam, isto é potência, não é eletricidade, não é energia. Que era a central, uma aqui no Algarve, a de Tunes, e outra em Setúbal. E saíram. Do ponto de vista da produção de eletricidade, está ali agregada, a verde, a renovável, a fóssil, a cinzento. E como vocês podem ver, até eu vou voltar no outro slide atrás. Vocês podem reparar que a eólica só começa a ganhar expressão a partir de 2005. O resto era dominado com a hídrica. E vocês sabem perfeitamente que nós temos uns anos, eu já fui demais. Nós temos uns anos secos e uns anos úmidos. E como o consumo de eletricidade tem um determinado tipo de evolução, se o ano é úmido, há mais eletricidade de origem hídrica. Se o ano é seco, há menos hídrica e então vem mais fóssil. E podem ver, eu olho ali, e vocês podem ver 2002, vocês não se lembram que foi um ano seco. 2005 foi também um ano seco. E quando baixa a renovável, sobe a fóssil. É um princípio de vasos comunicantes. A partir de 2005, a eólica começa a ganhar peso. E a eólica, já vou mostrar mais adiante, tem uma maior consistência. E então, veem que a barra verde está mais ou menos sempre a crescer. E, a partir de 2013, passou a ser superior à cinzenta. Apesar de haver algumas oscilações que as há.
A produção, reparem, o peso da produção, aquilo que eu vos estava a dizer. 2005, o ano seco, olha aí a campo da pequenina. 2008 também. E depois, 2012 também foi um ano seco. Mas não se nota tanto por causa do peso da eólica. 2013 e 2014 foram anos úmidos, disparou. 2015 foi um ano seco, baixou. E é preciso que a gente tenha isto em... O que é que se passou o ano passado? Foi um ano seco. Qual foi a maior fonte de produção de eletricidade? Foi o carvão. E a segunda? A eólica. E a terceira? A grande hídrica. Depois aqui, a cogeração, as outras renováveis, o gás natural, estão noutra divisão. Quando é um ano úmido, quem é a primeira? É a hídrica. E a segunda? A eólica. E a terceira? O carvão. A eólica é sempre o eterno segundo. Não há forma de com estas oscilações de se querer. Mas não faz mal. Não estou triste por causa disso. O que é que se está a passar este ano? Este ano estamos a fazer o seguinte: 72,9% da produção de eletricidade em Portugal é de origem renovável. Os outros 27,1%, 3 vezes do ano, vêm fósseis. Eu estou a falar da produção, não estou a falar do consumo. Porquê? Porque, se nós formos ver o consumo, a renovável representou 87% do consumo. Os outros, se nós tomarmos as fósseis, o que é que acontece? Nós exportamos muita eletricidade. Portanto, a produção andou na casa dos 120% do consumo. Nós exportamos cerca de um sexto da eletricidade que nós produzimos. E podem ver aqui a variabilidade que eu há pouco vos falei nos últimos 3 anos. Reparem o que acontece com a hídrica e a eólica, mais ou menos constante. A hídrica são os 3 primeiros meses dos últimos 3 anos. E depois, podem reparar, quando é um ano úmido, uma da direita todas, este cor-de-rosa mais forte, é a exportação. A exportação é superior à importação. Quando é um ano seco, a importação é superior à exportação. E agora estamos outra vez num ano úmido. Eu posso-vos dizer que o ano de 2014 foi mais úmido do que está a ser hoje em dia o de 2016. Mas isto só se deve ao final do ano. As variações que tem ao longo dos últimos 6 anos, aparece aqui. Quando o valor é 100, quer dizer que é um ano médio. Quando o valor é acima de 100, é um ano úmido, ou muito ventoso, ou abaixo, é o contrário. E reparem, a oscilação das bolinhas azuis são da hídrica, e a oscilação das bolinhas verdes, que são da eólica. Tem muito menor oscilação ao longo dos anos. Não há ainda, estes índices são publicados pela REN, pelas Redes Energéticas Nacionais, ainda não têm um índice do Sol, não têm ainda a expressão para ter isso um índice, mas é expectável que a produção anual do Sol seja muito mais estável do que as outras que aqui estão. Se nós fizermos a média da produção de eletricidade via hídrica e via eólica em Portugal, média mensal, dos últimos 6 anos, 2010, 2015, a distribuição mensal é esta. Vocês veem que a curva azul, que é o normal, vem por aí abaixo, tem mínimo em agosto, chove no outono e no inverno, depois estamos a despejar as nossas albufeiras. A eólica também tem assim umas oscilações, mas se repararem, a área que fica entre a curva verde e o eixo das ordenadas e a curva azul, a área da curva verde nestes últimos 6 anos já é superior à da curva azul. Já estamos, em média, nos últimos 6 anos, já gastamos mais eletricidade de origem eólica do que hídrica. Talvez não tivessem a noção destas coisas.
Agora, isto é outra forma de apresentar, porque não há dados que permitam fazer uma análise semelhante àquela que não temos potência suficiente de escalada solar. E vamos olhar o que se passou no ano de 2015, como vos disse, foi um ano relativamente seco. Mas vinha atrás de um ano único. Portanto, parte da produção hídrica que estou no início do ano veio da água que chegou às albufeiras no ano anterior. Mas têm ali a distribuição e podem ver que é alta nos meses de janeiro, fevereiro e março, depois vai diminuindo, depois volta a começar a subir no final do ano e tem o mínimo nos meses de verão. E isto, em termos de energia, o que foi produzido está ali na escala da esquerda. Ora, nós estamos a falar de 5.600 megawatts de potência hídrica, estamos a falar de 5.000 megawatts de potência eólica e, infelizmente, solar só temos 450. Portanto, tem que se fazer um gráfico que está aqui à direita. E reparem que quando a hídrica e a eólica têm uma baixa, a solar sobe. Há uma complementaridade. Dizem nós que não temos coisas e boas, não sabemos é aproveitá-las. Ainda não. Eu vou-vos mostrar aqui outra coisa. Isto foi o mês de janeiro passado. A curva a preta, a linha a preta é o consumo. Isto são registros de consumo e produção quarto em quarto de hora. Tem aquelas oscilações. A eólica está a verde, a hídrica a azul, as outras renováveis todas agregadas a laranja. Isto é para Portugal continental. A cinzento, então a térmica. O que é que acontece? Quando as cores passam a linha a preto, estamos a exportar. Quando as cores estão abaixo da linha a preto, podem ver aqui assim por volta do dia 2, 3 de janeiro, estamos a importar. É muito bom. É. Mas não é sempre assim. Se nós analisarmos o que se passou, por exemplo, em julho de 2015, o esquema foi este. É o mesmo esquema de cores. Reparem que o peso das fósseis é muito maior e também estamos praticamente sempre, todos os dias, quase todos os dias, há importações. E há poucas exportações. Só pontualmente é que existem. Agora vou analisar para verem o que se passou, por exemplo, na segunda semana de julho. A verde temos a renováveis, a preto o consumo, e já sabemos a diferença entre as duas curvas, ou é fóssil ou é importação. Então, e se em vez de termos, isto é renováveis menos a solar, e se em vez de termos, em vez de termos 450 megawatts de potência solar instalada no país, atenção que estes 450 megawatts inclui instalado em centrais, mas também inclui o que está instalado em micro e mini geração, em casas particulares e também em instalações fabris. Se em vez de termos 450 tivéssemos 4.500, 10 vezes mais. Que diagrama era este? Vocês já viram o que se tinha poupado na utilização de combustíveis fósseis? Eu relembro, para quem não tenha presente, a gente ainda não produz, só importa, portanto é dinheiro a sair do país. O setor da renovável, da eletricidade renovável, tem também outro impacto, que é o da diminuição do CO2. No final do século passado, em cada quilowatt-hora de eletricidade que nós consumíamos em casa, levava agarrado 640 gramas de CO2. Tem vindo a baixar. Reparem que as oscilações, eu posso tirar ali das oscilações, um ano seco são os picos para cima, um ano úmido são os picos para baixo. E agora, em termos médios, nós estamos na casa de 220, quer dizer, em 15 anos,
dividimos por 3 a emissão do CO2. E nos próximos 15 anos vamos dividir por 3 ou por 4 a emissão de CO2 agarrados na... Isto à custa de quê? Fundamentalmente das renováveis, e não diminuímos mais até agora, porque, como vocês sabem, o preço do CO2 está muito barato e isso fomenta a utilização do carvão. O carvão é a forma mais barata fóssil de gerar eletricidade. Porque em 2030 as centrais que temos a carvão vão deixar de estar em funcionamento. Não me perguntem para dizer se é 17, se é 18, não sei o ano. Mas em 2030 não estão em condições de funcionar e não há condições de voltar a instalar centrais a carvão. E o carvão, como vos disse, é menos eficiente do ponto de vista direto, mas também produz mais CO2. E, portanto, podemos ir para valores muito mais baixos. E depois há outra coisa que temos a passar, é a dependência energética. Nós, se não tivéssemos eletricidade de origem renovável, tivéssemos que importar tudo, a nossa dependência energética era a linha de cima. O laranja é o que baixa com as renováveis, portanto, ficamos na linha de baixo. Até 2013, vocês podem ver as instalações, as projeções que estão aqui feitas à frente, só consideramos anos médios, sabemos que os anos vão ser secos ou os úmidos, e portanto vem uma tendência gradual a baixar. Diz que é possível chegar abaixo dos 65% em 2030. Dizem os economistas que um país só é economicamente, um país da União Europeia só é economicamente sustentável se o grau de dependência energética do exterior for inferior a 65%. Eles diziam isto em 2012, agora não sei. Mas portanto, não interessa-nos ser cada vez mais. Depois tem impacto no PIB, que é significativo, não é, mas é bastante significativo. Tem aqui em cima o impacto do PIB por cada tecnologia, por cada megawatt instalado. Da bioenergia, da biomassa, são 157 mil euros, a hídrica 183, a eólica 317 e a solar 558. Também tem na criação do emprego a mesma tabela, 2,5 postos de trabalho por cada megawatt, na hídrica 3,3, na eólica 4,6 e na solar 12,1. Temos ali em cima uma análise dos postos criados, até 2013 é o reais, em que mais escuro a preto, os diretos e a azul os indiretos, mas também outra coisa, quem trabalha, o trabalhador médio nacional contribui para o PIB com 36,3 kg, 1000 euros, não é? E o do setor das renováveis em 62,4. Isto porquê? Porque são trabalhadores mais qualificados. Desafios para o futuro. A utilização da energia tem 3 classificações. Internacionalmente são consideradas 3 classificações. Uma é a eletricidade, toda a gente sabe o que é, aquilo que está lá na ficha, se a gente meter lá os dedos apanha o choque. Fácil a definição. Outra, os transportes, também toda a gente sabe o que é. E a terceira, que não é uma coisa nem outra, chama-se aquecimento e arrefecimento. Eu não concordo com esta classificação, mas como não tenho outra melhor, tenho que usar. E porquê é que não concordo? Esta classificação tem a ver com o uso final da energia. Se em minha casa estrelar um ovo num fogão a gás, cai no aquecimento e arrefecimento. Mas se estrelar num fogão de indução, já cai na eletricidade. Se me deslocar num carro a petróleo, cai nos transportes. Se me deslocar num carro elétrico, cai na eletricidade. Portanto, está aqui. Mas não estou assim muito preocupado. Porquê? Nós estamos a assistir a uma eletrificação da sociedade. Novos usos que se estão a criar consomem mais eletricidade ou consomem quase eletricidade
que antes não havia. E dou-vos exemplo, por exemplo, os data centers são energivos, consomem muita energia. Nunca ninguém viu um data center a consumir petróleo ou carvão, muita coisa, consomem eletricidade. E depois está-se a assistir uma migração de outras utilizações para a eletricidade, nomeadamente foi definido um objetivo no Plano Nacional de Ação de Energias Renováveis, o PNAE, para 2013, foi definido que nós teríamos de ter 31% de todas o consumo da energia devia ser renovável, distribuído de maneira diferente. A eletricidade tem que ter 60%, os transportes 10% e o aquecimento e arrefecimento cerca de 30%. Isto tem que ser ponderado pelas utilizações. A eletricidade só representa 26, 27% do uso da energia. 34, 35% são os transportes e os restantes, quase 40%, é o aquecimento e arrefecimento. Há aqui várias incongruências no trajeto até 2020. Um deles, que é o facto de os sucessivos governos, o primeiro plano nacional foi estabelecido pelo governo do Sócrates, o segundo pelo governo do Passos Coelho, neste aspecto não mexeram em nada, que é diminuir a participação das renováveis no aquecimento e arrefecimento, em vez de crescer. Não há incentivos para aquecer as águas sanitárias com o sol, não há incentivo para usar biomassas no aquecimento, e estou a falar de setores que não são o meu. Já viram o ridículo que está com um objetivo, no caso dos transportes, são precisos 10%, e o ridículo que está, o que é que se verificou? Não há quase nada. Não há quase nada. Problemas de certificados de origem. É impossível chegar a 10% em 2020. O que é que é impossível de chegar lá? O que é que é impossível de chegar lá? Porque nós temos entre um quinto e um sexto de consumo de combustíveis nos transportes. É que são gasolina, os outros é gasóleo. É relativamente fácil. É relativamente fácil incorporar biodiesel no gasóleo. No entanto, os fabricantes dos automóveis dizem que se a incorporação for superior a 5,65, retiram as garantias do que dão aos motores. Fixado o valor, mas não vai lá. Mas como a incorporação agora está a começar, a incorporação do bioetanol na gasolina também é muito residual, não vamos lá chegar. Conclusão. É renovável. Nós iremos, não sei se chegaremos aos 50%, aos 60%. Mas se não chegarmos, está lá muito perto. 58, 59. Depende agora do que for feito a nível do sul. Mas a meta dos 31%, na minha opinião, não vai ser cumprida. O único aspecto que eu conheço em que há coincidência do governo anterior com este governo é na meta para 2030. O governo anterior comunicou a Bruxelas que em 2030 queria ter 40% de renováveis na energia. Este governo disse que queria pelo menos 40%. Está mal. Mas, no entanto, ainda não foram definidas, nem um nem outro definiu como é que se chega lá. Eu fiz umas continhas e disse assim: vamos admitir que os combustíveis para os transportes das cordas evolui e consegue-se chegar mesmo aos 10%. Vamos admitir que o aquecimento e arrefecimento também evolui e vai-se estabelecer também nas metas dos 40%. E vai haver aqui sim umas transferências destes que para a eletricidade. E para nós chegarmos aos 40%, a eletricidade tem que ter 80% renovável. Não é nada do outro mundo que se consiga fazer isto. E eu até acho que nós poderemos vir a partir de 2040 ter a eletricidade 100% renovável.
o chamado fazer 100% em balanço. Quer dizer que nós conseguimos produzir 100% de eletricidade. Não vamos ter as outras, não. As centrais a gás ainda vão ter um papel. Mas como nós temos capacidade de produzir mais do que aquilo que consumimos, e quando recorremos ao gás, no balanço, vai ter mais de 100%. E o que é que vai acontecer? Se calhar entre 2025 e 2030 vai desaparecer o carvão, que é a coisa mais escura. Irá progressivamente desaparecendo o gás natural, quer na produção direta da eletricidade, quer na cogeração. A hídrica vai aumentar ligeiramente. Vamos procurar ser neutros do ponto de vista das importações. A eólica sobe um bocadinho, a biomassa mais ou menos se mantém. E o que tem que crescer é o solar. Que é o que eu tenho uma teoria muito pessoal, mas que resulta do que diz o povo. Não ponhas os ovos todos no mesmo cesto. E eu acho que um país como o nosso não deve apostar só na tecnologia. E deveriam, uma coisa, e agora vou dizer uma coisa que não bate certo, mas é de propósito para nós aqui. Acho que nós podemos ter 1/3 de eletricidade de origem hídrica, 1/3 de origem eólica, 1/3 de origem solar e depois 10 a 15% de outras origens, geotermia, ondas, biomassa, essas coisas. Portanto, isto soma mais do que 100%. Porquê? Há as oscilações, há aquilo que temos, nós temos que ter sempre capacidade de reserva, por isso sobe um bocadinho mais. Mas, portanto, isto quer dizer que convinha todas andarem, nunca nenhuma exceder os 30%. Se eu admitir que vou ter de hídrica, aqui este gráfico é um bocadinho complicado, estou quase a acabar. Ali o consumo é a distribuição mensal do consumo de 2015 projetada para 2040, partindo do princípio de que o consumo cresce a 0,5% ao ano. Isto é complicado porque o consumo, há aqui dois fenómenos contrários no consumo. Um é o abaixamento do consumo de eletricidade por via da eficiência energética. Outro é os LEDs, os aparelhos eletrodomésticos, todas que vão fazendo, essa coisa faz baixar. Mas, por outro lado, há um crescimento porque há a tal transferência de utilizações de energia não de eletricidade para eletricidade. Isto faz ali, essas novas notícias, que o que se passou em 2015 vai se repetir em 2040. E o que se passou em quê? Em termos de chuva, de vento, de sol e não sei o quê. E acertando aquilo que está previsto fazer, em que a linha hídrica é o que está previsto que esteja em operação em 2020, não estou a fazer mais tudo. Nas eólicas, atualmente temos 5.000 e pouco megawatts, poderemos chegar perto de 7.000. Na biomassa, pouco varia. E no solar, devemos andar na casa dos 6.000, 6.500 megawatts de solar. E a distribuição, com a produção que se destacou em 2015, era aquela. Reparem vocês que a biomassa tem pouca expressão, a eólica e a solar eu não controlo, portanto eu tenho que reduzir quando há. A única que eu posso controlar é a hídrica, em que na hídrica eu tenho dois tipos de centrais. Umas centrais que se chamam fio d'água, em que se turbina, não há capacidade de armazenamento, a água tem que ser turbinada à medida que chega, e se não for turbinada, é descarregada, é desperdiçada, e aquelas que têm a albufeira, em que eu consigo encaixar água, e consigo encaixar água, transferir água de alturas úmidas para alturas secas. Consigo transferir água do inverno para o verão.
Já não estou a falar, possa transferir a ajustes para alturas dentro do próprio dia. E se eu fizer uma gestão diferente, eu posso chegar e dizer assim, eu não vou turbinar, não vou usar este azul. E posso transferir, reparem que o gráfico azul baixou de baixo e transferir para cima. Com os tais armazenamentos de transferência. Reparem que o mês mais crítico é o de setembro, é quando está cá mais baixo, nas condições laterais. E eu fazendo com isto, que são umas contas feitas em cima dos joelhos, mas me interessa que passar é a mensagem, em que nós podemos ser 100% renováveis e ainda conseguimos exportar. Reparem, estão concentradas as exportações em novembro e dezembro, só que foi o acerto do final do ano, podia estar distribuído. Mas o que me parece que é importante é que se tenha a noção de que é possível chegar lá. Não é não. Será assim? Será certo? Iremos ver. Mas é possível. O que é que acontece? É que eu acho que Portugal tem um mix indesejável de recurso às energias renováveis para a eletricidade. Temos uma sorte para isso. Temos que saber a fazer. Nós temos técnicos que estão aptos a fazer isso. Tivemos o ano passado, no dia 28 de dezembro, tivemos 3 horas e meia em que a produção das centrais eólicas excedeu o consumo. E isto é uma coisa que qualquer sujeito de uma rede elétrica alemã, ou francesa, ou norueguesa, ou polaca diz: é impossível, a rede vai abaixo e há um apagão. Houve. Não importa se der na veterana. Porquê? Conseguimos trabalhar todos em conjunto, consegue-se gerir isto. Não é impossível. Reparem, nós somos muito bons no chamado desenrascar. Nós sabemos é aproveitar. Gostamos de estar constantemente a desenrascar. E aqui o que sempre fez no século XIX é planear o desenrascar. Com a nossa atitude, planeia projetos, definem-se regras e exportam. E isto leva Portugal aqui, como um exemplo, ainda anteontem, no Centro Cultural de Belém, um diretor da Agência Internacional de Energia foi dito: Portugal é um grande exemplo. Porque estamos a conseguir fazer isto, estão a conseguir coisas que os outros não conseguiram. E é isto que temos. E eu julgo que é muito importante que nós tenhamos orgulho daquilo que andamos a fazer neste sentido. Eu tenho. E note-se como que diz ele. Tornamos um país independente, o mais independente do ponto de vista energético. Criamos emprego. Contribuir da nossa parte, à nossa diminuição, para a diminuição de emissão de gases com efeito de estufa. Tornamos os preços da energia mais estáveis e não devemos ter orgulho disso. Não devemos ter vergonha de dizer que conseguimos fazer isto. Porque se vocês forem ver aquilo que hoje em dia, quando nós vamos lá fora e dizem: eu sou português, Cristiano Ronaldo, Zé Mourinho, o que é que eles contribuem para o PIB? Zero! O que é que eles contribuem para São Paulo? Temos outras coisas, contribuem para o PIB, para o meio ambiente, contribuem para o nosso ego. Tínhamos orgulho daquilo que vamos dizer. Não tínhamos vergonha de o dizer. E é importante que reconheçamos que os outros reconhecem em nós o excelente papel que andamos a fazer. Infelizmente, é só no setor da eletricidade. Isto também devia ser feito no setor dos transportes.
E no setor do aquecimento e arrefecimento. E onde é que isso se nas nossas cabeças. Temos que mudar hábitos. Temos que ser conscientes de como usamos a energia. Temos que passar a ser mais eficientes, mais amigos de nós próprios e daqueles que nos vão receber. Muito obrigado. Vamos fazer agora um intervalo e não sei, é só de uma hora, é porque é por ser uma hora. Diga, e então depois começamos mais. Eu queria pensar uma coisa. Pode passar aqui o microfone. O microfone, por favor. Desculpa. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, queria saudar o Sr. António Sá da Costa, provavelmente não se lembra, mas como colegas de jornalismo à noite, há 50 anos atrás. Há 15 anos. Mas o António, é o seguinte, o que posso dizer das pessoas da área de ciência e... Não está ligado. É atrás. Está ligado. Pelo menos aqui está um sinal ONU. Agora está. Bom, posso dizer que era possível utilizar a energia eólica gerada durante a noite, quando há menos consumos, para levar a água para ser turbinada no dia seguinte. Tem algum realismo ou é... Muita vez diz, as centrais de bombagem são centrais e é por causa das eólicas. As primeiras centrais, o país que atualmente na Europa que tem mais, há uma medida que no setor da eletricidade, tal como no Golfo, há um handicap. E a normalização do handicap não é o par do campo, mas é o valor do consumo de ponta, a ponta máxima de 100 kg. E faz todas as contas em relação a isso. O país que tem mais a relação energia-potência reversível, ponta mais elevada, é a França. E tem isto há mais de 40 anos. Porquê? Porque a produção de eletricidade em França é 75% de origem nuclear. E como sabe, uma central nuclear produz a constante. E o nosso consumo flutua ao longo do tempo. E para fazer face a essas flutuações, recorre-se a técnicas. Houve duas técnicas que foram muito importantes em França. Uma é o recurso às centrais reversíveis. Nas horas de vazio, quando há menos consumo de eletricidade, consumir essa eletricidade para bombar, para depois produzir nas horas. E a outra foi uma política que apareceu em França, na altura, que foi instalar termoacumuladores para aquecer a água. E esses termoacumuladores tinham lá um chipzinho, uma coisinha muito pequenina, repara, vamos falar há 40 e tal anos atrás, não é tecnologia de hoje, em que a eletricidade de França enviava pela rede um sinal de frequência. Quando começavam as horas de vazio, digamos às 11 da noite, não sei qual era a hora, às 11 da noite, enviavam um sinal e os termoacumuladores ligavam e estavam lá a aquecer a água a noite toda e às 8 da manhã enviavam um sinal para desligar, para consumir, para fomentar esta transferência. Nós somos muito egoístas. Nós queremos, quando carrego no botão para ligar qualquer coisa, a eletricidade apareça lá logo. Nós hoje em dia dispomos de equipamento e de conhecimento que, para normalizar isso, que dizia assim, eu carrego no micro-ondas e diz-me assim, um display que dizia assim, a eletricidade que o senhor pediu estará disponível daqui a 2 horas e 45 segundos. E 45 minutos.
É agora, aqui. Portanto, nós queremos logo e temos que ajustar. E isto, há vários tipos de ajustamento. Esse é um deles. Outro é através de bateria. Outro é através do deslastrar consumo. Porquê é que na tarifa biorária a eletricidade é mais barata à noite que no dia? Para fomentar que as pessoas ponham a máquina de lavar a roupa à noite e não de dia. É só isso. Portanto, isso é mais uma. Agora, é por causa da eólica, é por causa. É de ajustar o consumo, ajustar a produção ao consumo. Porque nós não queremos mudar. E há coisas que não podemos mudar. Hoje em dia, e mesmo nesta visão que eu pus aqui de 2040, assim, quais vão ser as horas críticas do dia? Eu ali estive a fazer uma análise anual, no ao detalhe do dia. Quais vão ser as horas críticas do dia? Eu diria as horas entre as 18 e as 21. Porquê? O sol já se foi, o vento ainda não está a crescer, e nós todos estamos a chegar a casa e a ligar os equipamentos e olha, porque está oposto, é preciso luz, é preciso isto. E para fazer face a isto, é chamada o ajuste micro, o ajuste fino, vão ser precisos centrais assistidos. Portanto, nós não podemos prescindir deste tipo de centrais. Porque não é só uma questão de gerarmos energia, é ajustar os dois perfis, o de consumo com o de produção. E nós conseguimos prever a produção solar, a produção eólica, mas não podemos controlar, com muito jeito que nos desce. Agora há sol, vai pedir, o sol é o que é. Está ali. Está bem, então pronto, Júlia, estou ali já mais perto. Isto está ligado mesmo? Sim. Não, agora tens de ligar. Não desliga, não gasta. Eu gosto sempre muito de ouvir o António Sá da Costa, por dar-nos sempre os últimos resultados em matéria de produção de eletricidade. Eu queria só, a minha pergunta e a minha intervenção é para dar aqui uma perspectiva e atualizar a perspectiva no objetivo deste encontro. A eletricidade em Portugal, que, como vimos, e eu partilho totalmente a visão que o Sá da Costa nos deu, dentro de pouco tempo é mais que viável termos um sistema elétrico 100% renovável. Mas a eletricidade representa no sistema energético português, nas nossas vidas, acabei de fazer a conta que no último balanço da Direção-Geral da Energia, 26%. Portanto, este problema que nos empolga e deve empolgar, e do qual devemos mesmo ter orgulho, representa um quarto do problema da energia em Portugal. E fazendo a ligação ao tema que nos traz aqui hoje, que são os hidrocarbonetos, eu acho que temos que pôr aqui em perspectiva o tema e fazer a pergunta que eu vou fazer a seguir e que gostava de ter a opinião do António Sá da Costa. Eu acho que há um objetivo que nós devíamos, não sei se é politicamente correto pô-lo em cima da mesa, que é duplicar a eletrificação em Portugal nos próximos X anos. Ninguém fala disto. E eu acho que nós devemos começar a falar disto. Não é 31% renováveis na eletricidade. Isso, para mim, e da minha visão que eu tenho do mundo, e daquilo que eu assisto à revolução da energia solar no mundo inteiro, países desenvolvidos e países em desenvolvimento, pode não chegar lá, mas havemos de lá chegar mais 2 anos para a frente ou 3. O problema é eletrificarmos o país. Há muitos estudos internacionais. Não, eletrificar os usos. Os usos. Os usos. Desculpa, o país está todo eletrificado. Sim, desculpa, os usos. Por exemplo, nós no setor doméstico, apenas 40% é eletricidade. 60% do nosso consumo de energia nas habitações não é eletricidade. Temos aqui uma folga para limparmos o setor doméstico. E eu acho que tem que se falar um bocadinho assim, mais do que estar a pôr a carga de responsabilidade no consumidor final. O consumidor final é muito importante, é central, há uma literacia enorme que tem que ser feita, mas há aqui um caminho que todos os estudos internacionais nos dizem que a forma mais custo-eficaz para descarbonizarmos, este termo que significa tirarmos o CO2 do sistema energético, é através da eletrificação.
e da eletrificação renovável. Portanto, a pergunta é, na tua opinião, o que é que a política pública pode fazer ou deverá fazer para começarmos a falar neste objetivo que é duplicar a eletrificação dos usos finais que nós temos em Portugal? Júlio, estou inteiramente de acordo. Eu faço aqui uma correção, não vou responder, eu três partes, fazer uma correção. Não é duplicar a eletrificação, é duplicar o peso da eletrificação. Reparem que isto é uma coisa muito simples de dizer ao seguinte. Os transportes representam 34%. 34%. Eu não sei que porcentagem é que é mercadoria, que porcentagem é que é outra. Mas vamos admitir, por hipótese, que 17%, que é metade. É uma hipótese. Estou a fazer umas contas, não fiz estas contas para fazê-los aqui com. Também não haver um quadro, porque eu gostava de escrever, não é? Sou professor, de maneira. Se nós passarmos os transportes privados, toda a elétrica, o peso, o que é que acontece? Nós tínhamos, vamos dizer, 26, 34 os transportes, 40 no aquecimento, só para facilitar as contas. Se eu tirar 17 daqui e passar para a eletricidade, os 17 que saem daqui, não entram 17 ali. Os 17 que saem aqui, entram 3 ali. E a distribuição, que era 40, 34 e 26, passa a ser 40, 17, 29. Porque o transporte elétrico, como vos disse, é cerca de 5 a 6 vezes mais eficiente que o outro. Agora, quando eu for fazer esta coisa, como isto não soma 100, for fazer isto, o peso disto tudo relativiza-se. Agora, eu estou inteiramente de acordo. Eu posso dizer, eu não gosto de ser acusado, eu não gosto muito daquele estudo, de dizer, bem pega, feito mais, faz o que ele diz e não o que ele faz. Eu, na minha casa de Lisboa, só entram 2 tipos de energia: elétrica e biomassa, os pellets. E o português não sabe fazer. Não sabe fazer. Não é espontâneo, não sabe. E não quer. Aquilo que eu já vou fundamentar. No outro dia tive uma reunião, um grupo de trabalho muito restrito, com o Ministro do Ambiente. E já tinha tido a oportunidade de dizer a mesma coisa ao Ministro da Economia. E tal, o que é preciso fazer assim? Informar e educar o cidadão e dar-lhe as ferramentas para poder decidir e para poder fazer a avaliação. É isso que é o fundamental. E apresentar as contas com verdade. E dizer, olha isto, eu fiz aqui há uns anos, uma vez conto esta história, já me ouviram dizer. Estava à espera, 2 ou 3 vezes, estava à espera da minha mulher no Cascais Shopping e resolvi entrar, passa a publicidade, na loja da Vorta e fui-me pôr na zona dos frigoríficos e congeladores a ouvir o que as pessoas diziam. Isto passou-se há 7, 8 anos atrás. E fiz uma vez, e depois fui mais 2 ou 3, só de propósito. Depois fui uma vez fazer ao povo, também para mim. E a conversa era sempre essa. Havia casais novinhos, casar, outros que já eram mais depois, havia todas as coisas. E a conversa era sempre a mesma. Tanto dizia ela, como dizia ele. Eu vou dizer assim, vou pôr ela a dizer assim. Oh querido, isto é melhor e mais barato. E alguém ligava à classificação do A, B, C, D. Porque as pessoas usam só, põem os contas para o investimento inicial. Não usam para o investimento. Agora vamos dar 2 exemplos. Um meu e outro de fora. Eu, quando remodelei a minha casa em Lisboa, resolvi pôr painéis solares. Eu disse que o sol também entra para aquecer a água, esqueci disso. Eu preciso de backup. Eu e o meu irmão moramos um ao lado do outro. Casas iguais, panelas iguais, ele fez o solar, fez também aquecimento de ambiente, a casa não tinha, nós fizemos os 2.
ele resolveu ter o aquecimento ambiente e o aquecimento backup a gás. E eu pus a pellet. Ele investiu na caldeira a gás 1000 e tal euros. Eu investi na minha caldeira a pellet 12.000 euros. Comprei o Roblas. Eu sou assim. Ou tenho melhor, não tenho. Se não tenho, ando a juntar até de poder ter. E uma vez eu posso-vos dizer que vocês sabem, tenho 9 anos, caldeira a pellet. Vocês sabem quanto é que eu gasto por ano em pellets e pago o dobro, porque como não foi uma coisa feita de raiz, tenho que comprar os pellets avulso em sacos de 15 kg e não posso comprar a granel. Se fosse a granel pagava metade. Eu na média dos últimos 9 anos gastei por ano 230 euros. Por ano! Eu ao fim de ter aquilo durante 3 anos, eu teve com o meu irmão e disse assim: ó Zé, quanto é que tu gastas em gás? Por ano? Por ano, não sei. Então, mas não. E deixa-me chamar a atenção que na altura eu já pagava, não é? O IVA dos pellets era 20 e tal %, 22 ou o que era. E o IVA do gás era 6%. E ele disse: não sei, tá, mas tenho aqui a conta do mês, era janeiro, tenho aqui a conta do mês passado, vamos lá ver. E ele diz: 450 euros de gás, no mês. Fez o irmão rico. Não, tinha depois, tinha de mostrou-me. E eu dizia: pá, mas eu dizia: nunca mais me perguntes, que é para não ser penoso. E eu fiz as contas, assim, umas contas grosseiras. Eu gasto, para 30 anos de sistema, eu gasto o que eu gasto nos primeiros 10. Com o IVA a 6%. A outra história é o seguinte: que há tempos apanhei boleia, tive que apanhar um táxi em Bruxelas. Chamou-se um táxi, eu com outro sujeito, já chamava um táxi, veio um táxi elétrico. Fui em novembro. Veio um táxi elétrico de origem chinesa, um Ubi, parece que se chama assim, um turista marroquino, não trazia cor. E eu meti conversa com ela. Então, como é que é? Ela tem medo do carro. 300 km. E sei quantos quilómetros faz por dia? Uma média de 150, 200. Então, o táxi é seu? Não, é do meu patrão. Sim, tem só este. Não, o meu patrão comprou 70 destes carros. Então, como é que é? Fez um acordo com a companhia elétrica, fez numa rede, uma linha, depois traduzindo agora, pôs uma linha elétrica de média tensão, tem um acordo de só carregar à noite, então como é que é? Há uma carga e paga uma carga de 300 km, 2,5€. Quer dizer, o sujeito, o táxi é um serviço diferenciado. Portanto, a gente esteja limpo, funciona, esteja segurança e tudo mais, não interessa sempre se é Volkswagen, se é Opel, se o que seja. E eu depois fiz as contas, portanto, os sujeitos, se fizessem 50 km por dia, gastam de combustível 1,25€. E eu pergunto, e não polui, e é silencioso, e não sei o quê, não. E eu perguntei assim: então, e aqui a Câmara de Bruxelas deu algum apoio, algum subsídio, ou o governo e tal? E diz-me ele assim: não. O meu patrão fez as contas. Não sei que instrução tinha o marroquino, mas ele disse assim: o meu patrão fez as contas. E quantos dos donos de táxis em Portugal fazem as contas? Eu fiz as contas, converti-me ao elétrico. Hoje não pude vir de elétrico. Não há postos de carregamento rápido aqui em Faro, e depois, mesmo que fosse num posto de carregamento lento, quando fosse de volta ficava em Ourique. E hoje tenho que estar às 6h30 em Lisboa.
não me deixam fazer isso. Mas há de mudar. Eu tenho esperança. Eu acredito no país que a gente vai mudar. Mas havia aí mais uma. Vou tentar ser é possível também. O que é comprido sou eu. Como aqui em Eglantina não corta a palavra, com um bocadinho de jeito não almoça. Eu queria só lançar algumas farpas, digamos assim, e que têm a ver com a minha experiência no terreno enquanto ativista e enquanto cidadã ativa que faz questão de não estar afiliado em partidos e não enverdar por essa lógica e tenho que fazer um pouco a minha parte, mas com a sociedade civil eu acho que é muito importante. Antes de mais agradecer e dizer que é curioso, a semana passada assisti também a uma palestra do professor João Arnaz de Melo. Ele não sabe fazer conta. É? Ele não sabe fazer conta. Mas também há uma coisa que nos caracteriza, efetivamente, são os dois muito otimistas. É curioso. Nós estivemos aqui a assistir à sessão de esclarecimento da NMC e é um painel de senhores cinzentões, a debitar uma série de factos, muitos deles deturpados, mas a sorte é que nós estamos minimamente informados e também não nos deixamos levar. Mas é curioso perceber que quem está do lado das renováveis tem uma outra atitude muito mais proativa e muito mais positiva. E é interessante constatar isto. O que é que eu gostava aqui também de frisar? Efetivamente, o papel fundamental, e há pouco aqui, a propósito da intervenção da Anabela, faz todo o sentido. Nós não podemos estar só aqui a dizer que não queremos os hidrocarbonetos e queremos acabar com os fósseis se não fizer como foi feito todo um outro trabalho em simultâneo na área das renováveis, por um lado, incentivos às renováveis, mudança de hábitos, sem dúvida, e por outro lado, eficiência energética. Portanto, estas três componentes têm de andar sempre juntas. Há aqui um papel fundamental também por parte das associações, como a nível local, a Comunidade Animal, a Rota Vicentina também. Há um contributo em termos educativos que tem de ser feito junto das crianças. Por exemplo, nós agora, a PAL, eu faço parte da PAL, porque eu estou no horário do jogo, alguns elementos vão agora para o Liceu de Faro distribuir panfletos e falar com os jovens, porque está lá o caminhão enorme da Repsol a fazer propaganda precisamente ao petróleo e aos benefícios do petróleo junto das escolas. Portanto, isto está a ser legitimado por parte de direções de agrupamentos escolares, por parte de direções regionais de educação. Quer dizer, andamos aqui uns a fazer o trabalho na frente, outros a se trazerem contra, e pronto, é importante que estas farpas sejam lançadas. Por outro lado, também insistir aqui novamente, agora, por exemplo, o município de Faro está a preparar um plano para a mobilidade e transportes. Não é? Eu acho que era muito importante haver aqui uma água de eu respondi a um questionário, que vale o que vale, e sim que é um contributo que eu posso dar, mas quer dizer, no meio disto, o que é que este plano, já há fundos comunitários que estão a ser canalizados para que este plano seja estruturado. Pergunto, por exemplo, porquê é que demoram tantos anos a fazer uma ciclovia entre Faro e Olhar? É uma coisa que é tão simples, pelo menos eu, que sou muito naiva e que não sei nada disto, diria que são uns quantos quilómetrozinhos só. É tentar ali desburocratizar algumas questões naquela área por trás da linha de comboio. Era uma via que se fazia ao longo da linha de comboio e que passam-se décadas sem que isto seja utilizado. Quer dizer, é assim tão complexo. Há fundos comunitários para isto. Há partes comunitários. Eu, por exemplo, dei ao trabalho de agora ler o programa de creche, que é um dos canais de financiamento que agora temos aqui para a nossa região. Eu fui ver agora as candidaturas que foram aprovadas, algumas interessantes, muito poucas, e depois uma pessoa chega à conclusão que, em termos de mobilidade, em termos de apoio à parte energética das renováveis, contam-se pelos dedos, em centenas de candidaturas, aquelas que lá estão. E uma pessoa chega à conclusão que há qualquer coisa aqui que está a falhar. Está a falhar. Portanto, quando na ordem de trabalhos daquelas candidaturas aparecem 1001 empresas a candidatarem-se a consultoria de imagem,
um plano de internacionalização, então são 20 mil para ali, mais 20 mil para ali, mais 20 mil, dissipam-se os comunitários assim, e depois onde é que estão estes projetos que efetivamente podem conduzir à sustentabilidade? Não sei, é assim lança esta questão. Olha, eu depois falo consigo com mais detalhe, mas há duas coisas que eu não queria deixar de dizer. Primeiro, é que nós somos um país pobre, que desperdiçamos aquilo que temos, e, portanto não há dinheiro para fazer essas coisas todas. Depois somos um país de burocratas, porque para fazer um licenciamento de qualquer coisa, é pior que Deus me livre. O ponto, por exemplo, que está a falar nesse caso, a guerra que foi em Lisboa, o túnel das Amoreiras, teve parado 3 ou 4 anos com nada, o que é que aconteceu? Nada. Porque vence pulgas na outra banda, como se costuma dizer. E depois, há uma questão, eu não vou quitar a discutir, quando está a falar nessa questão, eu acho que o nosso sistema político está profundamente errado. As pessoas não estão, não há continuidade. Nós não exigimos aos políticos aquilo que vão fazer e têm que dizer não, tem que se fazer isto. E muitas vezes, quando se faz as obras, eu vivi 5 anos nos Estados Unidos, e o critério daqui para escolher o fazer uma obra, a adjudicar uma obra pública, é o preço. E nos Estados Unidos é o preço e o prazo. Porque quanto tempo, quando se está a fazer uma obra, há um incómodo para a sociedade que é quantificado em dinheiro. Os sociólogos sabem quantificar isto. São postas as duas coisas e é escolhida quem tem o melhor sentido. E como é que se consegue fazer isso? Porque há a responsabilização dos políticos. Porque vão dizer, olha, tinhas que fazer isto, tinhas que fazer aquilo e aquilo. Nós não. Os nossos políticos pensam só a 4 anos. E depois quem vier atrás fecha a porta. Eu queria só comentar uma coisa muito rápida. Já que, aproveitando aqui a presença do Sada Costa, portanto, a promoção com toda essa visão sobre os renováveis e Portugal dar cartas, de facto, a esse nível. Há muitos investimentos significativos que foram decididos na COP21 para investir nas renováveis. Tudo isto aponta neste sentido. Eu gostava de saber a sua opinião relativamente ao que estamos a discutir aqui, que é, deve Portugal ou não investir nos hidrocarbonetos, considerando a diversidade, gás, petróleo e fracking naquela coisa de ser Luísa, eu, como disse, a minha formação, tenho uma formação também na tecnologia e aquilo que eu conheço há. Mas, portanto, eu pessoalmente acho um disparate o fracking. Em primeiro lugar, acho um disparate o fracking. Estou a dizer, acho um disparate no fracking onde existam pessoas que usam as águas subterrâneas e outras coisas. Se for fazer fracking no deserto da Namíbia ou do Saara ou num raio, não há ninguém. Mesmo nos Estados Unidos, acho um disparate o fracking. Do ponto de vista conceptual, do ponto de vista técnico e tudo mais. Acho muito interessante a tecnologia como tal, como também acho muito interessante a maneira como a minha máquina fotográfica funciona. Mas essa usa outra, nunca faria uma coisa desse. Eu do que diz respeito, há aqui sim duas coisas que é preciso ter em consideração. Uma coisa é o petróleo e outra coisa é o gás natural. E aquilo que é válido para o petróleo não é válido para o gás natural, embora as empresas sejam outras. Tanto quanto eu sei, e aquilo que eu sei pouco mais resulta daquilo que vem nos jornais, é que o petróleo em terra não há. Petróleo no mar não há. Gás em terra não há. Gás no mar parece que há. E isto não impede, e isto, quer dizer, se houver água, reparem uma coisa, prospeção, o que é que está a falar agora? É fazer prospeção, para ter a avaliar a certeza se há ou se não há. Se vai haver exploração ou não, vai depender do que existe e das condições económicas que vão acontecer. Mas isto não quer dizer que as duas coisas sejam as coisas. Reparem, o gás que venha a haver pode não ser para nós usarmos. Vou dizer uma coisa. O maior produtor europeu ocidental de petróleo e gás é a Noruega. De longe. Foi o país que, o ano passado, a venda de veículos plug-in
foi superior à dos veículos a petróleo. O Se houver gás, não quer dizer que sejamos nós a usá-lo, ou para vender. É emitido na mesma. Vê? O CO2 é emitido na mesma. Isso é outro Mas é por outro. Não interessa. O problema das alterações climáticas é global. É global, mas isto só existe. Mas, Júlio, isto pode existir, mas pode dizer, se não formos nós, é outro qualquer. Mas por isso não podemos... E um dia vai acabar. Um dia este processo vai acabar. Eu também digo muita vez, já me ouviram dizer muita vez. A idade da pedra não acabou por falta de pedra. Da mesma forma que a idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Vai haver uma mudança de paradigma. Agora, eu prefiro que se queime gás e que se queime carvão. E, portanto, o que eu vejo é o gás, a utilização do gás, um regime transitório. Vai passar, as coisas vão. E nós devemos chegar a uma altura que vai ser tudo renovável, tudo desse ponto de vista, não tenho dúvida nenhuma. Agora, quanto mais depressa for, melhor. Mas depressa é bem, há pouco quem